de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir em nitfm.pt e nas plataformas de podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque, neste que é um episódio muito especial. Nós estamos bem pertinho de Paris, no Parque Astérix. Foi a convite da Transavia e deste parque, que é um dos parques de diversões mais famosos da Europa, que faz a delícia de muitos franceses, que viemos até cá para descobrir as várias áreas temáticas que lhe dão forma e que prometem-nos uma autêntica viagem no tempo. O parque celebra este ano os seus 35 anos e nós não podíamos faltar à festa. Afinal, este parque foi inspirado nas aventuras do gaulês Astérix, que povoou o imaginário de tantos de nós ao longo de tantos e tantos anos. Nós vamos estar aqui ao longo de 2 dias e prometemos muitas montanhas russas, emoções ao rubro, espetáculos ao vivo e atrações para toda a família. E como diria o Obelix, estes romanos estão loucos e nós vamos descobrir porquê. Vamos a isso? As saudades que eu já tinha de fazer as malas e pegar num cartão de embarque? A sério! É que normalmente o podcast de todos os destinos fala com os viajantes e ouve as suas histórias, mas desta vez fomos mesmo nós que partimos à aventura. Foi no aeroporto Humberto Delgado que apanhei o voo da Transavia para o aeroporto de Paris-Orly. E não se esqueçam, eu fui de Lisboa, mas vocês podem fazer exatamente o mesmo a partir do Porto, de Faro ou do Funchal. Esta companhia do grupo Air France é nada mais, nada menos do que a principal companhia a ligar França e Portugal este verão. Posso dizer-vos que sou uma apaixonada pela capital francesa, mas desta vez rumei diretamente àquilo que me levava até as gaulesas. Como é que eu descreveria o Parque Astérix para alguém que nunca lá foi? Olha, eu fiquei encantada com o que encontrei. Assim que entramos no parque, parece que somos transportados para o mundo dos quadradinhos. Avistamos o Astérix bem nas alturas, que nos dá as boas-vindas a um parque pensado ao pormenor. E isto sente-se muito ao percorrermos o recinto. E atenção, porque há mesmo muito para percorrer. São 37 hectares de parque, sem contar com zonas de estacionamento nem alojamento. É por isso que é importante percebermos a forma como o parque está organizado. Este enorme recinto está dividido em várias áreas temáticas em que todas as atrações, os cenários e até a música nos transportam no tempo. Num momento estamos no Império Romano, no outro calcorreamos a Grécia Antiga, onde nos esperam as viagens mais loucas. Até porque o parque tem 50 atrações e espetáculos, imaginem. Ao longo de 2 dias cruzei-me com pessoas de todas as idades, famílias inteiras à procura da próxima diversão ou a correr atrás das carismáticas personagens. E posso dizer-vos que é muito fácil encontrarmos o Astérix, o Obelix ou o Panoramix. Eles estão sempre disponíveis para interagir connosco e até para tirar fotografias. Eu não fui exceção à regra e senti-me uma verdadeira criança, entusiasmada a correr atrás deles, nem que fosse só para dar mais 5. Tal como me rendi à magia da aldeia gaulesa, onde não faltou roupa estendida, galinhas, nem a casa do Obelix. Toda esta mística que eu fui sentindo em cada recanto do parque fez com que eu adorasse assistir ao desfile gaulês. E olha, é mesmo imperdível. Foi, sem sombra de dúvidas, dos momentos que mais gostei. Desfilam carros alegóricos dedicados aos gauleses, claro, mas também a Cleópatra, a César, aos piratas e aos espanhóis. Há imensas personagens a dar vida a este desfile. Soldados romanos super desajeitados, egípcios que puxam as pirâmides a muito custo e o comandante Barba Vermelha ao leme do seu barco.
Tudo isto ao som da música que foi composta especialmente para celebrar os 35 anos do parque. Pensando no parque como um todo, acho que o desfile gaulês foi mesmo dos meus momentos favoritos e que põe miúdos e graúdos de sorriso no rosto e acero nas mãos. Eu gosto bastante de ir a parques de diversões. Confesso que é algo que não fazia há algum tempo, mas divirto-me sempre muito e consigo desafiar-me a mim e a quem me acompanha. É que depois não gosto de falhar as diversões mais ousadas. Se me perguntarem em que é que este parque se diferencia dos outros, diria que é mesmo por causa de todo este ambiente que o envolve. São as personagens, a música, o nome das diversões, das comidas e de todos os passos do parque sempre a terminarem em X. O alojamento, a comida e envolvente. É claro que adorei ir à Disneyland Paris e é uma experiência que jamais irei esquecer. É aquela magia da Disney que não é repetível ou fácil de recriar. Mas o Parque Asterix beneficia de todo um universo por trás. O universo da Gália ocupada pelos romanos, mas também uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses que se mantêm firmes e independentes graças à poção mágica. Agora, magia à parte, imagino que queiram saber as atrações de que mais gostei. Foi por isso que fiz o meu top 3 do Parque Asterix. E em primeiro lugar está o Disco Obelix. Então, imaginem que o Obelix fazia lançamento do disco, ok? Agora, imaginem que é um disco gigante e que vocês estão em cima dele. Este mega disco faz cerca de 14 rotações por minuto e à medida que sobe faz acender uma chama bem lá no alto. Eu fartei-me de rir ao mesmo tempo que sentia um friozinho na barriga e que tentava desfrutar das paisagens, enfim, um pouco rodopiantes. O Disco Obelix é de chorar por mais, mas o segundo lugar não fica nada atrás. Aliás, na verdade temos um empate técnico. Eu gostei muito da experiência 4D, em que assistimos a um filme sobre a vida dos gauleses, incluindo a sua eterna rivalidade com os romanos, mas em que vemos, cheiramos e sentimos tudo o que se está a passar no ecrã. Claro, é 4D, sentimos as cobras pelo chão, enfim, levamos com aquilo que deveria ser lama pelo que vemos no ecrã e é mesmo uma experiência muito interessante. Por outro lado, fiquei fã da Tour de Numerobis. Esta é uma das grandes novidades que o parque reservou para este ano. Fica localizada na área egípcia e basicamente trata-se de um enorme carrossel com baloiços voadores. E quando digo enorme é porque é mesmo enorme. Quando nos sentamos na Tour de Numerobis, preparamos-nos para uma viagem que nos leva a 40 metros de altura. Depois, lá em cima, andamos às voltas e às voltas, com uma vista panorâmica para todo o parque e arredores. Esta tarefa de fazer um top 3 é muito desafiante e não podia terminar sem uma montanha russa, o Pegasus Express. Fica na área do parque de que mais gostei, a área dedicada à Grécia Antiga. Aqui, todos os detalhes foram pensados para nos fazer sentir naquele período da história, até os próprios exemplares de arquitetura que vamos encontrando pelo caminho. Ora, com o Pegasus Express, depois de sermos recebidos por um belo cavalo alado, embarcamos numa viagem por cidades míticas como Olímpia, Alexandria e Lutécia, a versão romana do que é hoje Paris, até chegarmos ao assustador Templo de Medusa. A partir daí, a viagem faz-se de costas, numa autêntica loucura, é verdade, mas muito saudável para todos nós, amigos e famílias. Estamos a falar daquele que é o segundo maior parque temático francês, que no ano passado ganhou mesmo o prémio de melhor parque europeu. E eu não tenho dúvidas de que as montanhas russas contribuíram muito para esta distinção, porque são definitivamente um dos pontos fortes do parque. Que o diga a Daniela Jogo, que se rendeu a 100% à adrenalina. Lembram-se de quando vos disse que podem voar com a Transavia de vários pontos do país? Ora, ela foi do Porto para Paris e revelou-se mais destemida do que estava à espera.
Olha, esta experiência no Parque Asterix foi muito boa, não tinha expectativas, também não sou uma grande conhecedora da história, nem dos livros, vi os filmes, mas gostei muito do ambiente, a musiquinha sempre a acompanhar é incrível e gostei muito de ter vindo cá e foi uma boa experiência. Gostei muito das montanhas russas, descobri que afinal sou mais corajosa do que aquilo que eu imaginava e gostei muito. Mais corajosa e sempre pronta para a próxima montanha russa. Qual é que teria sido a favorita da Daniela? Sim, se calhar foi a Osiris. Acho que aquilo dá medo, mas ao mesmo tempo foi espetacular. Eu gostei muito. Quando eu saí, saí mesmo com um sorriso na cara e foi mesmo que fiz, gosto mesmo, gostei muito. A Osiris, como podem imaginar, fica na área dedicada ao Antigo Egito. O que talvez não estejam bem a ver é que ela vai a mais de 90 km/h e atinge os 40 metros de altura. Isto ao longo de 1 km. É para bravos, meus caros, é para bravos. Mas o que tem batido recordes sucessivos é mesmo a Totati. Os mais conhecedores das histórias criadas por Goscinny e Uderzo devem lembrar-se que este é o nome do deus dos gauleses. E, como não podia deixar de ser, o parque dedica-lhe uma área bastante grande. São 3 hectares com atrações para todos, parque infantil, restaurante, loja e uma montanha russa, claro, onde eu e a Daniela entramos com toda a confiança. A senhora Totatis detém o recorde francês de velocidade máxima, que é nada mais, nada menos do que 110 km/h. Isto sempre no vai e vem, em que andamos para a frente e para trás, vezes sem conta, e para não falar na rampa vertical, sim, uma parede, literalmente, de 51 metros, e ainda que levantamos o rabo do assento cerca de 23 vezes, imaginem. O que é também um recorde mundial para uma montanha-russa desta categoria, já agora. E olhem que a adrenalina, aliada à sensação de sermos transportados para outros mundos, não deixa ninguém indiferente. E sim, eu gosto do facto de sentir que estamos noutro mundo. O facto de, sei lá, as personagens irem passando, os nomes terem muitos acabarem em X, né? A remeter ao Obelix, ao Asterix, a todos estes livros, e acho que tem aqui uma mística diferente. É um parque de diversões, sim, mas é um parque de diversões temático e acho que essa é a grande diferença e também a grande vantagem deste parque. Aqui respira-se Asterix em todos os cantos. E se é verdade que o parque é especialmente visitado por franceses, também é verdade que acabamos por encontrar pessoas um pouco de todo o mundo. O Callum e a Hazy vieram numa viagem da escola diretamente da Escócia para o Parque Asterix. Hello, my name is Callum. Hi, my name's Abby. It's Good. excellent. We've been on big roller coasters and we've been on water roller coasters and we've done it all. We've had a cracking time and we saw the parade go past earlier and it's nice day out here, isn't it? Yeah, lovely. I like the water, what was it The called? rapids. The rapids, That was yes. good. The rapids are very good here. It's nice. That big yellow one over there, I got a fright in the loops, that really got to me. I didn't know if I was going to make it, but we were fine. Os nossos viajantes escoceses falaram nas diversões aquáticas e têm toda a razão. Afinal, nós visitámos o parque em pleno verão. Foram dias de muito calor e não há nada melhor do que nos pormos dentro de um pequeno barco, canoa ou navio e desbravarmos canais rápidos e outros percursos cheios de água. Mas preparem-se para ficar completamente molhados. Posso dizer-vos que eu fiquei várias vezes que nem um pinto. It's nice here. It's Yeah. really clean and it's nice. Hot too. It's very warm for us Scots as well. We're not used to this weather. We're used to the rain we had Yeah. earlier in the day. No, it's very nice. It's very clean. It's very up to date as well, and the rides are good. I've been to Disneyland before, and that's Yeah. very similar. But I think this might be better. But it's very good here. Yes, I agree with him. A lot more stuff to do. Yes, no, definitely come to Park Asterix. It's very good. Lots to do, no matter what you're into. Yeah, Very good. definitely, I'd agree. And it's different themed areas. It's all very cool. Place to be, Park Yeah. Asterix. Ficámos com o convite do Callum e da Avi para visitar o Parque Asterix, um parque limpo, moderno e com preços acessíveis.
Se comprarmos o bilhete com 7 dias de antecedência, uma entrada para adulto ronda os 51 euros, enquanto as crianças dos 3 aos 11 anos pagam 48. Devem estar a pensar porque é que eu disse se rondam. É que podem existir pequenas variações de 2 ou 3 euros no preço, consoante a data que escolhemos. Por isso, aconselho mesmo a que passem pelo site do Parque Asterix e procurem a melhor opção. Além de várias ofertas no que toca aos bilhetes, também podemos ficar a conhecer os 3 hotéis que existem no parque. Estamos em plena cidade flutuante. Este é um dos 3 hotéis, 3 opções de alojamento para quem quer ficar mesmo dentro do Parque Asterix. Além de teres uma experiência incrível, os quartos são fantásticos e com pormenores que deliciam qualquer um, ainda por cima com uma vista para a cidade flutuante. Ainda tens direito a entrar no parque mais cedo do que os visitantes regulares. A partir das 9h30 da manhã tens acesso a todas as atrações e podes usufruir de cerca de meia hora sem as filas habituais. Foi na cidade flutuante que eu fiquei durante a minha viagem ao Parque Asterix e eu adorei. A sério, tudo em madeira, a cama super confortável e ainda tinha um quarto extra com beliche. Este hotel é inspirado numa cidade celta já esquecida e eu gostei muito dos detalhes da decoração, da vista para a floresta e de estar sempre a ouvir os passarinhos a cantar. Estes quartos foram pensados especialmente para famílias e a verdade é que os preços são mais simpáticos do que podemos pensar. Também podem optar por ficar no hotel que recria a pequena cidade de Lutécia, atravessada pelo Sena, ou no das Três Corujas. Várias opções para quem procura um programa em família. E foi precisamente assim, em família, que a Míriam Rodrigues resolveu visitar o Parque Asterix. Somos de Madrid, pero estamos viviendo aquí en París desde hace un año y somos 2 adultos y 4 niños, de 15 años, 11, 12 y 10. Ellos se lo están pasando muy bien, de todo. Hay algunos que las montañas rusas les gustan mucho, otros que pues, la zona de cadenetas o cosas un poco más light. Pero en general sí, los personajes de vez en cuando salen también les gusta verlos, pero no hacerse la foto. Pero bueno, sí que les gusta. Estava a ser um dia em cheio, até porque esta família leva as coisas muito a sério. Especialmente um dos mais pequenos, que leu os livros todos do Asterix e do Obelix antes de visitar o parque. Yo no, pero los niños sí que han leído todos los libros. Y sí, justo antes de venir, uno de ellos se leyó otra vez toda la colección. Antes de venir de Asterix, para venir preparada. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y para verano es el parque de esta zona que me gustan más, porque tiene las atracciones de agua, te remojas, está todo en el exterior. Me ha gustado, o sea, sí que me ha sorprendido para bien. Sí que recomiendo venir. E porque ainda havia muito para fazer, lá foram os 6 madrilenos rumo à próxima atração. E desenganem-se se acham que tudo consiste em montanhas russas e outras experiências meio doidas. A verdade é que há uma mão cheia de espetáculos a que podemos assistir durante o dia. Eu não resisti ao musical C'est du délire. Esta é nada mais, nada menos do que a primeira comédia musical gaulesa. São 11 atores e cantores em palco e um espetáculo que passa por variadíssimos estilos musicais e que sobe à cena várias vezes por dia para celebrar os 35 anos do parque. Et maintenant, appréciez le spectacle. Bonjour les Gaulois! C'est du délire, comme on chante, on danse. Avant on se tapait comme les brutes, maintenant... Durante cerca de meia hora, acompanhámos as aventuras de Grupido Pianix e Serotonin, o que foi o timing ideal para descansar do calor e, enfim, de toda a adrenalina. Em conversa com a Daniela e em jeito de resumo destes 2 dias no Parque Asterix, percebemos que este é mesmo um destino para todos. É para todos, é para toda a gente. Toda a gente quiser. Há diversões para crianças, há diversões para os adultos, aqui ninguém fica sem nada para fazer. É muito possível conjugar diversas idades. Este é, eu acho, acima de tudo, um parque familiar e, portanto, é ideal para toda a gente.
ficam ainda alguns conselhos para quem está a planear uma visita neste verão. É sim, eu acho que as pessoas que não tiverem o acesso, se não conseguirem passar logo à frente da fila, pode ser um bocadinho complicado visitar tudo num dia, porque as filas são grandes, há algumas filas que chegam quase a 1 hora. Acho que o melhor é mesmo ir gerindo a questão das filas e ir fazendo o parque se calhar por zonas, não é? Uma vez que isto está dividido pela zona grega, pela zona do Egito, Roma, se calhar por aí, depois ir fazendo cheques nas zonas e ir fazendo aquilo que der para fazer e dar muitas voltas. É preciso trazer calçado confortável porque isto é cansativo. Pessoalmente, né, estou aqui num dia de calor, estamos quase no início de julho, é mesmo vir com um casaco confortável, roupa fresca, água e fazer as montanhas russas com água também, que sabe bem para equilibrar aqui a temperatura do corpo. E o que não faltam mesmo são esses pontos com água, com 7 atrações aquáticas em funcionamento. Seja do grande barco da Vingança dos Piratas, à canoa do Menir Express ou ao Rómulos e Rápidos, o melhor é fazer como nós, escolher o nosso lugar e divertirmos-nos ao máximo. Há pouco a Daniela falou sobre passar para a frente das filas e os mais atentos devem ter desconfiado ou pelo menos ficado a pensar no assunto. Trata-se do Filotomatics, que é nada mais nada menos do que um upgrade ao vosso bilhete que vos permite não ter de ficar à espera nas filas. Olhem, eu sempre desconfiei muito deste tipo de extras, mas a verdade é que é mesmo muito útil. Afinal, não estive à espera praticamente tempo nenhum para entrar nas atrações, o que me permitiu fazer muito mais coisas do que estava à espera e não tive de apanhar tanto calor. O melhor é mesmo dar uma vista de olhos nos preços e ver se é algo que faz sentido e que vai melhorar a experiência de cada um. Até porque é disso que se trata. Ir ao Parque Asterix é uma experiência nas mais variadas dimensões. E a culinária não é exceção. Aqui podes comer um pouco de tudo, com oferta para todos os gostos, idades e carteiras. Há pizzas, hambúrgueres e kebabs, podes saborear em várias esplanadas um pouco por todo o parque. Eu, por exemplo, comi uns nuggets para matar a fome durante a tarde e fui muito bem servida. Mas também há restaurantes com autênticos banquetes. Como não podia deixar de ser, eu, enfim, provei um pouco de tudo, mas admito que fiquei rendida ao buffet do restaurante O Circo. Ainda por cima, a decoração era fabulosa, um espaço que recria na perfeição uma daquelas tendas de circo de antigamente. No fundo, seja em que altura for, estamos sempre aqui a falar de experiências. E é isso que muitos de nós procuramos ao viajar. Eu gosto de viajar, não é que eu faça muito, mas eu gosto de viajar. Gostava de poder fazer mais do que aquilo que faço. Sim, eu procuro acima de tudo uma boa experiência, procuro sair da minha zona de conforto, porque é muito fácil estar em casa, estar na nossa bolha, no nosso país, e gosto de me desafiar e muitas vezes viajar tira-me desta bolha de conforto. Sair da bolha de conforto. E que não fiquem dúvidas de que nesta viagem qualquer um sai mesmo da sua zona de conforto. Desta vez o cartão de embarque não foi exceção e por isso temos de agradecer muito à Transavia e ao Parque Asterix que nos proporcionaram uma experiência incrível do início ao fim. Muito, muito obrigada. Quanto a nós, até ao próximo destino.